sou o professor Flávio, estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a química dos painéis solares. Eu sou professor do Departamento de Química do Cefet-MG. O Sol irradia a Terra todos os dias, seja nas montanhas, seja próximo ao mar. A energia radiante do Sol é a luz solar, e a energia recebida em um único dia do Sol é muito maior do que a energia consumida por todas as pessoas no mundo diariamente. Você sabia que a demanda de energia do mundo inteiro por um ano poderia ser fornecida pelo Sol em apenas um minuto? Em 24 horas, o Sol disponibiliza em algum ponto do planeta o equivalente ao que a população inteira consumiria em 27 anos. É muita energia. É o equivalente a 885 milhões de terawatt-hora por ano. Parte dessa energia é utilizada por nós desde a antiguidade, diretamente ou indiretamente. De forma direta para se aquecer, por exemplo, também para secar roupas, para secar alimentos, e de forma indireta ao respirar, devido ao processo de produção de oxigênio na fotossíntese pelas plantas. Por mais de 4 bilhões e meio de anos, o Sol tem sido fonte primária de várias formas de energia aqui na Terra. E a nossa existência nesse planeta só é possível devido à existência dessa estrela no centro do nosso sistema solar. Os sistemas de utilização de energia solar possuem o benefício de não produzir gases poluentes e nem dióxido de carbono, e a sua instalação ela tem efeitos mínimos no meio ambiente. As limitações estão relacionadas com a sazonalidade da insolação. Depende das condições climáticas, da época do ano, da latitude e da hora do dia. Além disso, gases vulcânicos, fumaça e poluição atmosférica afetam os níveis de insolação. A gente também não pode esquecer que as sombras dos prédios, árvores e montanhas são diferentes ao longo do dia e influenciam a superfície iluminada pelo Sol. Bom, vamos então aos painéis solares, ou painéis fotovoltaicos, ou simplesmente células solares. Para começar, vamos à origem da palavra fotovoltaico. Foto remete à luz e voltaico remete a Alessandro Volta, que estudou a eletricidade a partir de reações químicas. E como uma célula solar funciona? A energia luminosa é composta de partículas quantizadas denominadas fótons. Esses fótons apresentam quantidades diferentes de energia que correspondem a diferentes comprimentos de onda do espectro solar. Quando uma célula solar é atingida por esses fótons de energia suficiente, eles podem ser absorvidos e fornecer energia para provocar um movimento de elétrons no material. Com o contato elétrico na superfície, esses elétrons livres podem então ser coletados e serem capazes de gerar um fluxo de elétrons. Esse fluxo de elétrons é então a eletricidade. E, portanto, com o contato elétrico na outra superfície da célula solar, o elétron então pode ser restabelecido à célula solar. Um dispositivo fotovoltaico ou célula solar pode fornecer energia suficiente para eletrônicos pequenos, mas se essas células solares forem associadas em painéis solares, podem ajudar a energizar até uma casa.
E além disso, se painéis solares forem associados com outros painéis solares, formando um sistema solar, eles podem energizar até milhares de casas. Mas como a geração de energia ocorre? Como a luz solar pode gerar energia elétrica para nossas TVs, computadores e celulares? O efeito fotoelétrico ele é conhecido há mais de 150 anos. Nele é observado que a luz pode afetar as propriedades de alguns materiais, e inclusive Einstein ganhou um prêmio Nobel por esclarecer esse fenômeno. Bem, uma célula voltaica ela é um dispositivo baseado nesse conceito, agora chamado de efeito fotovoltaico, que permite a conversão de luz diretamente em eletricidade. A primeira célula fotovoltaica foi apresentada ao mundo em 1954 por pesquisadores da Bell. Foi a primeira vez que uma célula solar de silício foi apresentada ao mundo. Poucos anos depois, os Estados Unidos já utilizavam a tecnologia em satélites espaciais e no fim da década de 70 já estava em alguns locais remotos sem linhas de transmissão de energia elétrica. A partir daí, incentivos governamentais, avanços tecnológicos e custos mais baixos estão ajudando a popularizar o uso de células solares a partir da década de 90. No Brasil, nós temos um exemplo bem perto aqui de nós. O projeto IF Solar, elaborado pelo IEFSU de Minas para atender 82 campi de institutos federais no Brasil, é capaz de gerar uma potência para atender uma cidade com mais de 16 mil habitantes e representa um investimento em 20.172 painéis fotovoltaicos instalados. Existe uma variedade enorme de semicondutores que podem ser utilizados em células solares. Esses diferentes tipos, eles vão servir a diferentes necessidades. Uma das formas de nós classificarmos as células solares, então, seria pelo número de camadas, por exemplo, junções simples ou múltiplas, ou simplesmente pelo tipo de material e pelas eficiências que elas apresentam. Nesse último caso, é que nós temos a classificação em primeira, segunda e terceira geração de células solares. A primeira geração de células solares é composta pelos tradicionais painéis feitos de silício cristalino e policristalino. No silício cristalino, os átomos de silício estão conectados entre si para formar uma rede cristalina única. E esses átomos de silício conectados em uma rede única é que formam o cristal de silício. Na fabricação, nós vamos observar que esses cristais são crescidos em câmaras especiais a alta temperatura e posteriormente são fatiados para criar os discos, que nós então utilizaremos como os painéis solares. Já o silício policristalino tem uma aparência mais heterogênea, porque ele é formado por vários cristais. Além disso, nós vamos observar que eles podem ter a variação na composição do silício, justamente por conta dessa heterogeneidade de fases, e são compostas de fragmentos de cristais de silício fundidos juntos em um molde, como exemplificado na figura. Como ele é feito a partir da fusão do silício, sem se preocupar na cristalização única de um cristal, de um único cristal, o processo é mais rápido e barato, e por isso eles vão ter características de apresentar visualmente vários cristais fundidos. Dos elementos que nós conhecemos da tabela periódica, o silício é o segundo mais abundante, e por ter sido o primeiro material aplicado em célula solar, a indústria se consolidou e ele se tornou o material mais comum, tanto em células solares como em chips de computadores. Nós vamos observar que a extração dele no ambiente é feita
como areia ou quartzo. Ele é então processado em altas temperaturas para resultar em silício de grau metalúrgico de 99,6% de pureza. Porém, essa pureza ainda não é suficiente para a aplicação. Ele, então, de grau metalúrgico, é misturado com cobre e ácido clorídrico para produzir o gás triclorocilano, que é então reduzido com hidrogênio para produzir o gás silano. Esse gás silano é aquecido e decomposto para formar silício e hidrogênio. Esse silício ele vai estar no estado fundido e a partir da cristalização nós obtemos o silício na forma mais organizada. Indo para a segunda geração de células solares, nós vamos ter a deposição de filmes finos e vão ter esse nome justamente por terem espessuras de alguns milímetros. Dentro dessa classe ou dessa geração, nós temos o silício amorfo, o arseneto de galho, o disseleneto de cobre índio e o telureto de cádmio. O silício amorfo, ele não tem estrutura cristalina e os átomos de silício estão ligados entre si de forma desordenada. Isso vai permitir que ele seja formado em filmes finos sem a necessidade de uma cristalização ou um corte dessa estrutura. Na fabricação de filmes finos é utilizada a deposição sobre vidro ou substrato, sendo a espessura controlada pela deposição, e ainda nós vamos observar que a cristalização pode ocorrer ou não por uma auto-organização do sistema. Então, o processo não gasta energia em si para promover a cristalização. Essa deposição pode ser feita tanto por métodos mecânicos quanto métodos de evaporação por plasma. Nesses sistemas é possível então obter sistemas policristalinos ou amorfos. No caso do silício amorfo, somente a formação dessa estrutura desorganizada é observada. Nos outros sistemas, nas células de segunda geração, é observado a formação de um sistema policristalino. Na terceira geração de células solares, nós vamos observar novas tecnologias fotovoltaicas. E essas células solares, elas vão ser feitas à base de materiais inorgânicos, orgânicos, corantes, pontos quânticos ou perovskitas. Um exemplo clássico e interessante da terceira geração são as células solares sensibilizadas por corante. Neste tipo de célula, nós vamos observar a estrutura de um fotoanodo, um eletrólito e um contraeletrodo. O fotoanodo ele é preparado a partir da deposição de uma camada de nanopartículas de dióxido de titânio sensibilizado por corante. O eletrólito é basicamente iodeto e triodeto e o contraeletrodo de platina ou outros materiais condutores. As etapas de preparação desse tipo de célula passa pela formação de um filme com dióxido de titânio nanocristalino. Posteriormente, este filme é secado. Logo depois, ele é imerso em uma solução de corante, onde as moléculas de corante vão adsorver nesse substrato, deixando o filme corado. A partir daí, nós precisamos depositar o contraeletrodo de forma que ele fique selado. Posteriormente, um aquecimento faz com que essa selagem seja efetiva. Posteriormente, é injetado o eletrólito líquido, gel ou sólido. E a partir daí, nós temos a formação da célula solar e, portanto, ela pode gerar elétrons a partir da excitação do corante. Esses elétrons podem ser recompostos do corante pelo eletrólito
e isso faz com que um fluxo de elétrons seja gerado e, portanto, caracterize a formação de uma célula solar. Existem variações da célula solar sensibilizada por corante em que o corante é substituído por pontos quânticos ou estruturas do tipo perovskita. Em especial, a perovskita tem chamado a atenção em virtude de algumas características. Elas são compostas de haletos orgânicos e inorgânicos. Atualmente apresentam mais de 25% de eficiência, com menos de uma década de estudos. E elas podem ser preparadas com materiais e técnicas de baixo custo. A estrutura de uma perovskita é basicamente onde existem dois cátions, um desses cátions é hexacoordenado em uma estrutura octaédrica e o outro cátion, em geral o cátion orgânico, ele é coordenado por 12 haletos, formando essa estrutura. E é justamente esta estrutura que dá ao material uma alta absorção de luz. Essa alta absorção de luz leva a eficiências maiores nas células solares. E este material tem em especial uma característica muito boa em relação à deposição. A boa solubilidade permite com que ele seja depositado até com o uso de impressoras. Só que esta organização complexa leva a uma certa instabilidade do material, o que está dificultando que ele vire um material aplicado industrialmente em células solares. Outra classe interessante dentro das células de terceira geração são as células solares orgânicas. Elas têm características muito interessantes porque são compostas por polímeros ricos em carbono. Elas podem ser produzidas a partir da formação de filmes finos de moléculas com propriedades semicondutoras, formando uma junção similar à observada nas células de silício. Então, nós podemos ter um material do tipo N e do tipo P. A sensibilidade dessas células, elas podem ser moduladas ao ambiente que elas serão aplicadas. Como elas são feitas de polímeros, elas são flexíveis e esses polímeros podem ser sintetizados em diversas colorações e apresentar transparência para cobertura de janelas. Nas células solares orgânicas ou simplesmente OPV, nós vamos verificar a aplicação de duas classes de materiais. A primeira, do tipo N, são moléculas derivadas do fulereno ou simplesmente outras moléculas orgânicas onde é observada a conjugação. Já para o tipo P, nós vamos utilizar polímeros que apresentam a conjugação de ligações duplas, sendo o recorde atual com uma estrutura de polímero mais complexa, que é o do PBDB. Essas estruturas, elas permitem então a formação de uma junção muito mais íntima, que é chamada de heterojunção. Nessa junção é observada uma alta miscibilidade, uma alta mistura desses materiais, o que permite uma aplicação muito mais versátil em termos de deposição. Existem no mundo algumas empresas que já fabricam células solares orgânicas, mas o mais interessante é que no Brasil, a C100 Brasil, ela tem uma das maiores plantas do mundo para usar esse tipo de tecnologia. E o mais legal, ela está em Belo Horizonte. Essa empresa, ou melhor, esse centro de pesquisa, produz painéis solares utilizando tintas à base de carbono
para a cobertura de diversas superfícies. Legal, né? Agora vamos chegando ao fim com a esperança de que cada vez mais fotovoltaicos estejam presentes no nosso dia a dia e que o custo deles diminua cada ano para que ela se popularize ainda mais. A mensagem é que nós não devemos pensar em substituição de todas as fontes de energia que nós utilizamos atualmente, mas que a gente diversifique. Afinal de contas, a energia solar está disponível e ela é abundante. Bem, eu espero que tenha sanado algumas dúvidas de vocês e espero vê-los num próximo seminário. Tchau!